De volta com o CBN Maceió para a gente falar um pouco mais sobre um entendimento do Supremo Tribunal Federal que confirmou no dia 1º, na última quinta-feira, numa decisão que permite que aposentados e pensionistas do INSS tenham direito à chamada revisão da vida toda. Mas o que vem a ser isso? Atinge a todos, indistintamente, todos os que têm um benefício poderão fazer a revisão da vida toda. Mais que isso, quem fizer a revisão da vida toda estará numa certeza de que vai melhorar o seu benefício junto ao INSS? Olha, este é um assunto para um dos mais respeitados especialistas em direito previdenciário do Estado, é também presidente do Sindicato dos Advogados do Estado de Alagoas, o doutor João Onucchi. Doutor João, bom dia. Bom dia a todos. Tema de relevância para a sociedade, para os aposentados em geral. A revisão da vida toda foi uma pauta muito discutida durante o ano de 2022, que felizmente terminou com um julgamento justo aos aposentados, cabendo a possibilidade dessa revisão, Elias. Agora, doutor João Onucchi, o que de fato entendeu o Supremo Tribunal Federal e qual é o fundamento da revisão da vida toda? Olha, Elias, esse julgamento ele foi uma aula de direito processual, tá? Ele foi julgado no Supremo, já tinha atingido o quórum para votação suficiente, depois ele foi retirado de pauta por conta da aposentadoria de um ministro, e ele voltou a julgamento. Então, o que foi julgado direito material é que os aposentados têm direito, sim, à revisão, que é uma reparação histórica necessária, porque foi cumprimento do texto da lei. O texto da lei já dizia que o aposentado poderia optar pelo cálculo mais vantajoso e não se estava aplicando o cálculo mais vantajoso. Mas a parte mais importante que eu falo da aula de direito processual, e aí que fica aqui o registro para os ouvintes, independente de terem familiares do direito ou não, para uma fácil compreensão, é de que existe uma regra de decadência, que são de 10 anos. Ou seja, quem já tem mais de 10 anos de aposentadoria não pode mais requerer essa revisão. E quem está na eminência de completar esses 10 anos de aposentadoria, ou seja, quem está próximo de completar os 10 anos, é importante procurar um especialista para que esse especialista faça o cálculo, pois nem sempre os aposentados terão direito para um cálculo mais vantajoso. Então é importante um especialista para que ele possa calcular. Em regra, são 3 requisitos básicos: estar aposentado em até 10 anos, o segundo ponto é ter contribuições anteriores a 94, e o terceiro ponto é que essas contribuições anteriores sejam maiores do que as posteriores a 94. Em regra, com esses 3 requisitos, se terá uma revisão vantajosa, mas a solução está em procurar um especialista. Então, doutor João Onucchi, tem muita gente perguntando aqui, a revisão da vida toda já está ganha? Se o STF aprovou, então já está tudo certo, é isso mesmo? Quase isso. Nós poderemos dizer com plena convicção quando o acórdão for publicado. O acórdão ainda não foi publicado, na verdade teve uma emenda publicada, mas o teor completo do acórdão, onde terá inclusive as regras de cálculo, e aí ficam outras dúvidas que ainda não estão definidas. Por exemplo, quem já entrou com a vida toda terá o mesmo cálculo com quem ainda vai entrar na ação judicial? Quem ainda não entrou pode entrar na ação judicial? Então essas discussões elas serão bem pacificadas quando o acórdão for publicado. Agora, doutor João Onucchi, como é que eu sei que tenho direito à revisão da vida toda e mais? O fato de ter esse direito significa dizer que o meu benefício vai necessariamente aumentar de valor? Então, é uma colocação que somente com a avaliação do caso concreto um especialista poderá dar com segurança para o segurado aposentado. Qual a minha orientação aqui para os ouvintes da CBN, que em regra são ouvintes de uma expertise de qualificação alta, que procuram estarem atualizados? É que se está aposentado em até 10 anos, ponto 1, e se tem contribuições anteriores a 94, vale a pena procurar um especialista, tá? E quando nós falamos de especialistas aqui, nós falamos dos advogados devidamente habilitados nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, porque infelizmente tem acontecido aí alguns momentos de pessoas que não são advogados e estão tentando
a passar alguma orientação do servidor de fins jurídicos, e essa adequação é especificamente para advogados. Bem, doutor João Nuque, esse é um tipo de direito muito especializado, cada vez mais especializado, porque viveu de governo em governo, à medida que os governos mudam, principalmente a partir do governo de Fernando Henrique para cá, do presidente Fernando Henrique para cá, viveu uma série de sobressaltos. E cada lei atua naquele período também para aquela vivência daquela época, doutor? Sim, perfeito, Elias. O direito previdenciário, ele tem sido um direito de muita atualização recorrente. Cada governo, ele faz atualizações e atualizações constantes. Este último governo também existiram atualizações que dificultaram o acesso ao benefício, mas ainda com essas dificuldades, um especialista ele consegue encontrar adequação boa para o seu cliente. A dificuldade do acesso ao benefício não quer dizer a impossibilidade. A dificuldade quer dizer que deve-se buscar a melhor adequação. E no direito previdenciário, como você bem disse, a vigência da lei é ao tempo do que se tinha direito. Então, essa revisão da vida toda é exatamente isso. As pessoas teriam direito a um benefício melhor já lá atrás, porque a lei já permitia e o cálculo não foi aplicado. E o que está sendo feito agora é essa correção, essa equiparação. Infelizmente, e aí fica o registro mais uma vez para os ouvintes, existe a regra da decadência, ou seja, quem já tem 10 anos de aposentado não pode mais fazer a revisão. Por isso, a urgência das pessoas que estão próximas aos 10 anos de aposentadoria procurarem um especialista. Agora, doutor João Nuque, é qualquer benefício, por exemplo, a pensão por morte, ela vai ser possível? A pensão a aposentadoria por invalidez especial, por idade, esses benefícios, eles são alcançados por essa revisão da vida toda? Perfeito, Elias, sua pergunta, porque alcança a imensidão de ouvintes e de segurados. Olha, existem sim casos de pensões que são cabíveis à revisão, porque o benefício originário da pensão já cabia o pedido de benefício de revisão, como todas as demais aposentadorias. Elas são passíveis da revisão. Então, elas são sim passíveis de revisão. Pedir a revisão, eu devo ingressar inicialmente, primeiro, uma conversa com o advogado previdenciarista, que é especializado no tema. O segundo ponto vai ser inicialmente administrativo ou já judicial? Olha, Elias, a história do direito previdenciário nos permite avaliar, inclusive, a possibilidade de que daqui para frente o INSS pode, inclusive, implantar algumas revisões administrativas, porque houve a revisão do artigo 29, onde, por conta de uma ação civil pública, o INSS acabou pagando administrativamente. Eu creio que não será o caso. E, nesse caso, é a política máxima do direito, que o direito só alcança os que brigam pelo seu direito, né? Então, quem não procurar um especialista e quem não judicializar ao tempo, possivelmente vai poder ser alcançado pelo Instituto da Decadência e perder o direito de requerer, porque dificilmente terá uma concessão administrativa para essa matéria em específico, o que não é impossível de existir, mas a segurança de precavido se garantiu seguro. Bem, aquelas informações que já se encontram no CNIS, no cadastro de informação do próprio segurado, elas são suficientes ou a gente pode ter alguma informação que não tenha sido repassado, até porque são informações antes de 94, o sistema talvez não tivesse a mesma envergadura que tem hoje. É preciso reunir esses documentos a partir de agora e com rapidez? Elias, muito boa também a sua pergunta. Não por isso você também é especialista no assunto. O Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o CNIS, ele já tem muitas informações que muitas vezes elas já somam para a possibilidade dessa revisão. No entanto, considerando que são contribuições anteriores a julho de 94, ou seja, no período que não existia o Plano Real, é importante sim, se o segurado tiver suas fichas financeiras, suas carteiras de trabalho com as anotações do aumento de salário, por exemplo, ou até os olerites, que seriam os contra-cheques da época, podem ajudar sim na melhora desse cálculo. Tem microfichas também, né? Isso era muito utilizado na época, né, doutor? Sim, também. Bem, doutor, o que fazer agora? Eu acredito que tenho
o direito, porque tem contribuições. Vai ter o ingresso aí de um contador na área para ajudar nesse cálculo? Isso é simples assim ou a gente vai precisar de mais gente especializada nessa discussão? Olha, Elias, os escritórios de advocacia que estão atuando na área, eu tenho visto que estão buscando especializar-se com relação aos cálculos e alguns estão contratando assistentes técnicos contadores, tá? É necessário sim que esse cálculo seja bem feito, porque ele é um cálculo que leva tanta condição de atualização monetária, ou seja, dos valores que não eram real e eles vão ser convertidos para o real, é ponto 1, então é uma questão muito de cálculo, mas também tem uma questão de direito, de saber aplicar o direito para que esse cálculo seja devidamente contabilizado. Então, a especialidade do direito previdenciário do advogado, ele permite conseguir alcançar esse cálculo e, se necessário, a contratação do assistente técnico para melhorar, para ter a segurança final nesse cálculo. Bem, mais uma vez eu reitero aqui a necessidade de você procurar agora, já, nesse momento, um advogado especializado em direito previdenciário. Só esse advogado estará devidamente habilitado a fazer com que você entre no cálculo e não perca. Lembre-se do que acaba de falar aqui o doutor João Nuque. Nem todos aqueles que contribuíram antes de 94 e preenche os critérios do prazo aí de 10 anos de aposentadoria, entre outras condições, terão acréscimo no benefício que recebe hoje. Você pode ter exatamente o inverso, né, doutor João Nuque? Pode ter problema, ou isso também vai ser modulado pelo sistema de modo a que, bom, se eu ingressar e tiver um benefício, tudo ok, mas se for para diminuir, a modulação pode vir a impossibilitar essa situação? Na verdade, Elias, existe uma máxima no direito que diz que quem pede errado, possivelmente receberá errado. Então, é importante saber pedir, fazer o pedido adequado, e nesse pedido adequado está a limitação de revisá-lo somente para o cálculo de conclusão do salário maior. Um registro que é importante se fazer, é que os segurados, inclusive, poucas vezes têm consciência dessa condição, é que o processo judicial como um todo, ele não é isento de custas. Pode acontecer de, durante o curso processual e até no pedido, os advogados, a pedido das partes autoras, elas solicitam isenção de custas, considerando que o pagamento das custas da justiça poderá onerar por demasiado o segurado e esse segurado ter uma dificuldade de pagamento dos seus benefícios, tá? Mas, em regra, as custas judiciais elas são pagas pelos segurados e a revisão da vida toda, em regra, se terá benefícios maiores do que o salário mínimo, dos quais nem sempre são concedidas isenções de custas judiciais. Por isso a importância de ter esta consciência da custa da justiça, porque caso o processo não seja procedente, o segurado terá que pagar as custas judiciais. Mas, em regra também, Elias, é importante trazer uma tranquilidade aqui para os ouvintes, que os advogados passam essas informações para os seus segurados, para os seus clientes. Muito bem. Doutor João Nuque, mais uma vez a nossa gratidão pela presteza, aqui pela colaboração. Muito obrigado mesmo. Uma ótima semana para o senhor. Obrigado a vocês e aos ouvintes. Uma boa semana para todos. Olha, doutor João Nuque é advogado, especialista em direito previdenciário e é também o presidente do Sindicato dos Advogados do Estado de Alagoas.